Bom dia, moçada da Escola de Campeões e demais interessados nos nossos assuntos. Estamos navegando na história de Moisés, do Nilo, aquele que foi retirado das águas do rio Nilo para libertar o povo hebreu da escravidão do Egito Antigo, conduzindo esse povo para a Terra Prometida. O povo hebreu foi conduzido por Moisés do Egito para a terra de Canaã. Amém. Essa foi a missão de Moisés, libertar o povo hebreu da escravidão. Neste vídeo eu quero conversar um pouquinho sobre o que acontece entre a história de José do Egito e a história de Moisés do Nilo. A história de José do Egito acontece em cerca de 3.700, 3.600 anos para trás em relação a nós. José chega como escravo ao Egito. Ocorrem vários fatos na vida de José e ele se apresenta diante do faraó com um diagnóstico econômico de como se administrar o Egito em época crítica de fome extrema. Papai do céu abençoa a vida de José e ele consegue se apresentar ao faraó com um diagnóstico e um plano econômico para salvar a terra do Egito da fome. Em vista disso, em decorrência desse diagnóstico e desse plano muito bem sucedido e muito bem pensado, José é elevado à condição de governador da economia do Egito. Jacó, o seu pai, é trazido para o Egito, os irmãos de José são trazidos para o Egito, se estabelecem, o tempo passa e a descendência de Jacó, José e de seus irmãos permanecem e se estabelecem no Egito, na terra de Gósen. O tempo passa, José morre, Jacó já havia morrido bem antes, os irmãos de José também morrem, também antes, Afinal, José era um dos mais novos dos irmãos, A descendência deles se estabelecem, os hebreus crescem e começam a se tornar pequenos comerciantes, vão crescendo, comercializando entre eles próprios, posteriormente entre eles e os egípcios, começam a fazer negócios maiores com os egípcios e até começam a negociar diretamente com povos estrangeiros, povos vizinhos à terra do Egito. Não é difícil perceber que isso traz problemas políticos e econômicos para o faraó, para o governo do Egito. A hostilidade se estabelece, os egípcios começam a odiar os hebreus, o tempo vai passando e os hebreus são conduzidos, trazidos de uma condição privilegiada para uma condição escrava. Digamos que os hebreus saem de uma condição antinatural e descem para uma condição natural. Por que eu estou falando isso? Estou falando isso porque estamos descrevendo fatos do mundo antigo. E a cultura do mundo antigo era uma cultura de economia da guerra, regime de sociabilidade do escravismo antigo. Época em que os povos faziam guerras contra povos mais fracos para submetê-los à escravidão. Toda produção material, toda riqueza que era produzida no mundo antigo era riqueza, era produção derivada de trabalho escravo. Povos mais fracos eram submetidos à escravidão para produzir a riqueza material dos povos mais fortes. E nessa época de 3.500, 3.400, 3.300, 3.200 anos para trás em relação a nós, o povo hebreu era povo mais fraco em relação ao povo egípcio. Povo egípcio era povo mais forte em relação ao povo hebreu. Então, a condição natural do povo hebreu era de escravidão.
Então os hebreus perdem os privilégios de comerciantes na terra do Egito e são submetidos à intensa e covarde escravidão. Muito intensa escravidão, é o que fala o texto bíblico no livro do Êxodo. Deus olha para os hebreus, vê tamanho sofrimento e providencia libertação. Eis que surge 400, 300 anos depois de José do Egito, Moisés. É isso. Moisés do Nilo, aquele que foi retirado das águas do rio Nilo para libertar o povo hebreu do Egito e conduzir o povo hebreu para a terra prometida, terra de Canaã, terra próspera e abundante, terra de paz. Que nós alcancemos as nossas terras de paz. Então, lerei um trechinho aqui de um texto para a gente reforçar um pouco sobre a história de Moisés e entendermos como é que Moisés foi forjado para essa missão de libertar o povo hebreu da escravidão do Egito Antigo, da época de 3.200, 3.300 anos para trás em relação a nós. Texto do portal Brasil Escola. Tópico: meu artigo. Um estudo sobre o personagem bíblico Moisés. Moisés e sua chamada. Trabalharemos o nascimento de Moisés, o casamento de Moisés, a formação do caráter de Moisés, a formação cultural de Moisés, que era muito rica. Moisés foi forjado na cultura egípcia e na cultura hebraica. Então, Moisés era muito articulado intelectualmente. Assim como 300, 400 anos antes, José do Egito. José estudou o melhor da cultura hebraica, aprendeu o melhor, absorveu o melhor da cultura hebraica e estudou vorazmente sobre a cultura egípcia. José e Moisés são correspondentes recíprocos em tempos diferentes. Importante. Se comunicam, mas em tempos diferentes. Comunicação divina. Características da personagem. Moisés era um levita e nasceu numa época em que os hebreus eram mantidos escravos no Egito. E nesse tempo, sob o temor do crescimento do povo hebreu, o faraó ordenou que toda criança do sexo masculino deveria ser sacrificada. Todo menino hebreu que seja jogado no rio Nilo. Que covardia! Moisés é salvo pela filha do faraó e condicionado aos conhecimentos do povo egípcio. Durante 40 anos. 40 anos Moisés absorveu o melhor da cultura egípcia. Olha que interessante. Moisés era um intelectual. Durante 40 anos ele estudou o melhor da cultura egípcia e o melhor da cultura hebraica. O melhor da história dos hebreus. Pode-se observar que as condições nas quais o nascimento de Moisés estava submetido eram de intensa opressão, o que vem a desenvolver as características de liderança em Moisés. Moisés foi forjado no sofrimento. O fato de viver os conhecimentos do povo egípcio o favoreceram na forma de lidar com o faraó no momento da libertação de seu povo. A fuga para Midian e seu casamento com Zípora, a qual lhe deu 2 filhos, Gerson e Eliezer, fixou Moisés por 40 anos numa região desértica. Vejam a metáfora e a alegoria do deserto. O deserto sempre presente. O deserto sempre presente na história de Abraão, na história de Isaac, na história de Jacó, na história de José, na história de Moisés. E muito tempo depois, na história de Jesus. Jesus foi forjado no deserto. Jesus é vocacionado no deserto. Após o batismo, Jesus vai para o deserto e ali ele se assenhora efetivamente de sua missão. O deserto, o local do silêncio.
o local da meditação, o local da abundância de paz, o deserto. Silenciar, observar e aprender. Avancemos, Escola de Campeões. A Moisés nasceram Gerson e Eliezer. Moisés se fixou por 40 anos numa região desértica, desenvolvendo ali habilidades para enfrentar desafios futuros aparentemente difíceis de vencer. Moisés pode ser apontado como grande legislador do povo hebreu, um gênio militar, um grande líder. Ao observar o comportamento de Moisés quando Deus o convocava para liderar alguma situação difícil ou impossível aos olhos humanos, Moisés hesitava, mas depois obedecia. Moisés, ele era relativamente sem fé. E isso era uma característica que Deus amava em Moisés. Moisés hesitava, mas na sua hesitação, Deus enxergava o temor de Moisés a Deus. Moisés era temente a Deus. Moisés tinha muito temor a Deus, por isso ele se considerava indigno de cumprir as missões que Deus designava a ele. A hesitação e relativa falta de fé de Moisés era o temor de Moisés em relação a Deus. Por isso que Moisés foi um escolhido para habitar no coração de Deus. Moisés hesitava, mas depois obedecia, pois ele entendia a supremacia divina de Deus. Pois Moisés entendia a supremacia divina de Deus. Ao observar o aspecto de liderança no comportamento de Moisés, pode-se instituir, a partir daí, um método de desenvolvimento aplicado ao mundo atual para a solução de problemas difíceis ou algumas vezes impossíveis. Analisar a situação em si, depois sempre levar os temores a Deus e, consequentemente, ouvir a resposta de Deus e depois obedecer a Deus. Moisés morreu aos 120 anos. Nem seus olhos e nem seu vigor tinham se enfraquecido. O corpo de Moisés foi sepultado por Deus num lugar onde ninguém sabe. Moisés cuidava das coisas santas de Deus. Ele foi o líder que organizou o tabernáculo. Interessante notar que Moisés foi neto de Coate e que os coatitas eram custodiadores do cuidado das coisas mais santas de Deus. Vale lembrar que o Pentateuco foi escrito por Moisés sob a luz do Espírito Santo e muitas vezes ditado diretamente por Deus. Moisés era um homem de intimidade infinita com Deus. Moisés era um homem de infinita intimidade com Deus. Um homem que conhecia Deus face a face. Um líder de uma grande nação. E ficaremos por aqui neste texto, mas retornaremos a ele para falar do livro do Êxodo, que traz o êxodo de saída e libertação do povo hebreu da escravidão no Egito Antigo, caminhando e rumando, migrando para a Terra Prometida. Próximo tópico, o Êxodo. Que belo texto! Texto do portal UOL Brasil Escola. Tópico, meu artigo. Um estudo sobre o personagem bíblico Moisés. Moisés e sua chamada. Muito importante compreendermos que Moisés cuidava das coisas santas de Deus, porque as coisas santas de Deus eram as pessoas. Cada pessoa é um vaso santo de Deus. Por isso devemos nos comportar de modo digno e reverente diante de outro ser humano. É o que traz a sabedoria divina de Jesus. Amemo-nos. Amar ao outro
como nós nos amamos a nós mesmos. Amemo-nos. Esse é o único mandamento. É maior porque é mandamento com promessa. Amém, amém, amém e amém. Viva a literatura, viva a cultura, viva a Escola de Campeões, viva a Escola da Unire. A Escola da Unire é o astro central, o Sol, em torno do qual todos os outros setores de trabalho da Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas orbitam. Todos os setores da Unire orbitam em relação ao que acontece na escola. Devemos prestigiar a escola da Unire, o espaço de liberdade por excelência. Amém, amém, amém e amém. Viva a Escola de Campeões. Viva a Unidade Socioeducativa de Internação do Recanto das Emas. Deus é bom, Deus é Pai, Deus é luz, Deus é amor, Deus é vida, Deus é abundância, Deus é pacificação mental. Que Deus nos proveja pacificação mental. Amém, amém e amém.